Vasco terá treinador novo na beira do campo amanhã contra o Corinthians. Regularizado, Ricardo Sapinto promete uma equipe diferente para vencer finalmente, depois de mais de mês apenas tomando pancada. Argentino Colo Gil também é regularizado e pode até começar a partida. Vamos falar sobre os reforços. Parece que as coisas esfriaram um pouquinho. Vamos falar sobre a situação de Martim Benítez. E os salários, hein? Que situação lamentável. Vasco não paga e o clima não anda muito legal. Vamos falar também com um português, o último a estar em São Januário, grande amigo de Ricardo Sapinto. Ele era baixinho, canhotinho, jogou pouco, mas é uma figuraça e vai falar aqui no canal Atenção Vascaínos. Além de informações do Corinthians, vamos falar do retrospecto do Clássico, da arbitragem. Tem muito assunto, como sempre, num Avenews recheado. Fico feliz quando eu trago tanta informação para vocês, viu? Meu dia fica completo. Espero que vocês gostem, porque ela vai gostar. Ela vai gostar. Eu tenho uma saudade quando eu fico segunda-feira sem gravar, ela não tá comigo. Vem, guitarrinha, senta aqui pra gente ver o Avenews. Vem. Sal grosso aí, ó, a gente precisa disso aí, ó. Agora vai melhorar tudo, não é possível. Fala tu, Joãozinho. Porra, tem que melhorar, agora vamos lá pro outro lado e jogar do outro lado, ninguém aguenta mais, mano. Precisa botar sal grosso. Alô, turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Esse torcedor hoje fez aquilo que eu sei que muita gente gostaria de fazer, para espantar o mal-olhado. Mas, para espantar o mal-olhado, mais do que somente sal grosso, é importante trabalho e jogar futebol. E quem sabe ter uma motivação ainda maior para essa decisão de 9h30 da noite amanhã em São Januário contra o Corinthians. E essa motivação foi dada por esse rapaz. Você está vendo a foto dele. André Araújo, o homem do departamento de registros do Vasco. Sempre quieto, sempre calado, não gosta muito de falar, mas é de uma competência enorme. Ele conseguiu regularizar Ricardo Sapinto e a sua comissão técnica a ponto de poder estrear amanhã contra o Corinthians. Você está vendo aí o bid da CBF, a informação de que Ricardo Sapinto está regularizado. Aliás, antes da gente continuar, eu gostaria de dar um esclarecimento, porque tem muita gente que ou faz de propósito ou então porque não consegue entender mesmo. Eu vou pelo lado dos que não conseguem entender e vou explicar. Nós trouxemos aqui na semana passada o trâmite normal de um cidadão, de uma pessoa comum estrangeira, para poder se regularizar no Brasil, ter condição de trabalho. É a informação correta, passada inclusive pelo André Araújo, que nos deu todo o trâmite para que uma pessoa possa se regularizar. Demora de 10 dias a 15 para pessoas do Mercosul, pelos laços a coisa anda mais rápido, e para estrangeiros, europeus e africanos até 20 dias. Muita gente hoje, volto a dizer, eu não sei se por implicância ou por falta de conhecimento. Espero que seja por falta de conhecimento. Dizendo, mas vocês disseram que ia demorar muito e demora pouco. Gente, o meio do futebol tem trâmites, tem influências, tem burocracias superadas que a gente desconhece. Então, no caso do Ricardo Sapinto, que demoraria muito tempo, demorou 3 dias. Ele chegou quinta, sexta já conseguiu colher os depoimentos, todos os documentos necessários. Segunda, hoje deu ok para ele estar. E aí aconteceu a regularização. Já nós vamos falar do outro caso, referente a Leonardo Colo Gil, que também foi regularizado, mas a gente vai falar daqui a pouco. Porque a expectativa é grande em relação ao time e como a equipe vai se portar amanhã diante do Corinthians. Hoje, a Vasco TV, através do seu Facebook, divulgou vídeo do primeiro treinamento de Ricardo Sapinto. E eu pensei alguns detalhes que eu vou mostrar aqui para você. Primeiro, ele entrando em campo, numa satisfação enorme, um sorrisão enorme, entrando em São Januário. Logo depois, papo com os jogadores, tem um papo com o Breno e agora na roda com os atletas dando as instruções. Logo depois, o seu preparador físico, João Moreira, fazendo um aquecimento mais para cima, mais forte, mais motivador, para que os jogadores possam entrar no clima também no treinamento. Logo depois, o papo com Alexandre Gracelli, que foi o treinador do Vasco nos 2 últimos compromissos contra Flamengo e Internacional. E nesse papo passa aquilo que ele tem de ideia daquilo que aconteceu nos 2
2 últimos jogos para que o Ricardo Sapinto possa fazer o seu treinamento. Aí ele vai para o campo, treinamento daqueles que não jogaram contra o Inter ou jogaram pouco tempo. E um detalhe importante, orientando os jogadores. Orienta, diz como bate, diz como tem que fazer, chega próximo. É algo muito importante. E para finalizar, vai para a social para ver o treino lá de cima, para depois sim comandar o treino para os jogadores titulares que fizeram um regenerativo rápido e foram para o campo. Nada de ficar fazendo regenerativos longos dentro de academias e não usar do pouco tempo que tem para fazer treinamentos. O torcedor pode estar perguntando o que o Vasco pode apresentar amanhã. Eu pude colher informações de pessoas próximas, de gente que viu o treinamento. E mais ou menos eu posso levantar aqui 5 aspectos que já podem talvez serem sentidos amanhã diante do Corinthians. Primeiro, a questão da marcação alta, algo que é comum. Eu vi jogos do Braga, vi como Ricardo Sapinto monta os seus times e ele realmente faz essa marcação-pressão, essa perda de bola para ele, é fundamental recuperá-la o quanto antes. Um segundo aspecto, intensidade de jogo. 2, 3 toques no máximo na bola. Fazer a bola correr. Nada daquele jogo lento, modorrento que o Vasco vinha jogando. O jogo tem que ser jogado e tem que ser um jogo feliz, aberto, com a bola nos pés, mas não tá comigo, tá com você. Fazer do adversário um verdadeiro bobinho. Um terceiro ponto, um time impositivo, um time que ataca, um time que busca as linhas ofensivas, com força nas suas laterais, com força dos 3 homens, porque é um esquema que muda, com 3 homens que chegam no centroavante de área, é um time impositivo, que vai jogar para frente. Um outro aspecto, paciência com os jogadores, paciência para orientar, mesmo aqueles que erram sempre serão orientados e incentivados a fazer de novo. Ricardo Sapinto tem uma teoria, eu pude conversar com amigos próximos, que é melhor pecar pelo excesso do que pela omissão. O jogador tem que ter personalidade. E a mudança do esquema, porque ele vai jogar normalmente como vem jogando em todos os seus clubes, num 4-2-3-1. 4 jogadores atrás, 2 volantes em linha, 3 jogadores à frente desses 2 volantes e um atacante, com esses 3 atacantes chegando, um dos volantes também e os 2 laterais, obviamente não simultaneamente. Pelo lado direito ataca um, pelo lado esquerdo ataca o outro. Vamos então esperar para a gente ver de que maneira ele vai montar o time. Porque ele recebeu uma boa notícia da liberação dos 3 jogadores da seleção sub-20. Thales Magno, Lucão e Bruno Gomes foram liberados da equipe que vai se apresentar, aliás já se apresentou em Itu para o técnico Jardine, o André Jardine, do Sub-20, vai ficar de treinamentos até o dia 31. Não se sabe se depois desse jogo o Vasco vai solicitar a liberação, porque o Vasco sexta-feira tem um sorteio da Sul-Americana para definir o adversário da semana que vem. Tem jogo ou 27, ou 28, ou 29 de outubro. Os jogadores ficariam até o dia 31. A equipe que pode ser provável, ninguém tem ideia. Juninho e Ricardo Graça. Até o momento em que gravávamos esse vídeo, um mistério danado do departamento médico, até porque no caso da operação, do modus operandi com o novo treinador, há de se respeitar. Não se sabe se Ricardo Sapinto gosta de liberar, se gosta de falar, se gosta de dizer que jogadores estão ok ou não, mas Juninho e Ricardo Graça têm sim boas chances de estarem na partida, a princípio no banco de reservas. Fernando Miguel seria o goleiro. Caio Tenório volta à lateral direita, o que é mais provável, cumpriu suspensão diante do Inter. A zaga com Miranda Castan e na esquerda a possibilidade sim de Neto Borges começar, mas pode ser que comece o Henrique. A dupla de volantes, Andrei e Marcos Júnior. Mas o Marcos Júnior não está tão certo assim, porque já já a gente vai falar, porque Cologil foi liberado. E também há a presença de Juninho, que pode até começar jogando, apesar de estar sem jogar há algum tempo. Mas a tendência é que Andrei e Marcos Júnior façam a dupla de volantes. A linha de 3, com Benítez pela direita, Carlinhos pelo meio e pela esquerda Thales Magno. E na frente, Germán Cano. Bom, em relação a Cologil, jogador também foi inscrito por aquele rapaz que a gente falou no início do nosso vídeo, o André Araújo, craque, da mesma forma. Era de 10 a 15 dias, ele conseguiu em 3, 4 dias a liberação do jogador. Era algo muito difícil, ele me disse durante o dia, mas ele conseguiu a liberação. E o jogador está pronto, você está vendo
vendo inclusive imagens do treino que ele fez ontem, hoje também já treinou com o grupo e vai para a concentração para o jogo contra o Corinthians. Tem grandes chances de poder jogar. Bom, nós vamos enfrentar um adversário que passa por uma crise terrível, que é o Corinthians. Vem muito mexido, você vai ver na escalação. O companheiro Roberto Lioi, da Rádio Globo de São Paulo, da CBN, vai trazer informações a respeito do Corinthians, que está num momento complicado, mas vem também no desespero, treinado pelo Wagner Mancini. Vamos então às informações do Corinthians, aqui no Atenção Vascaínos, com o Roberto Lioi. Fala, amigo! E aí, Flávio Dias, tudo bem? Um abraço para você a todos aqui do canal. Aqui é o Roberto Lioi, repórter da Rádio CBN de São Paulo, que cobre o Corinthians. Falar um pouquinho do Corinthians, que tenta juntar os cacos, né? A derrota foi muito importante, muito dura, muito pesada para o Corinthians contra o Flamengo no último domingo, 5-1. Ao menos o torcedor corintiano vai ter o retorno do Fábio Santos. Foi contratado agora, foi anunciado inclusive ontem, apresentado hoje, já tem o nome regularizado no boletim informativo diário da CBF. A tendência é que o Fábio Santos seja titular amanhã contra o Vasco. Outra possibilidade é o Casares, pela primeira vez como titular. Ele já jogou em vários jogos pelo Corinthians, mas sempre entrando no segundo tempo, não tinha condições físicas para jogar. A tendência é que o Casares atue pela primeira vez como titular. Um provável Corinthians contra o Vasco, 9h30 da noite, com Cássio no gol. Cássio que vem sendo criticado pelos próprios torcedores corintianos. Fagner, Gil, Bruno Mendes e o Fábio Santos. Meio de campo de Xavier, Camacho, o Luan, o Casares e também o Ederson. Mais à frente o Bozelli. Uma provável escalação do Corinthians para enfrentar o Vasco, 9h30 da noite desta quarta-feira. Um abraço a todos. O retrospecto que a gente sempre faz, nós já falamos aqui, mas é um retrospecto muito especial que a gente precisa repetir. Trazer informações do confronto, trazer informações dos confrontos mais próximos e trazer outras curiosidades. Vamos então ao retrospecto da história do clássico Vasco da Gama e Corinthians. São 51 vitórias para o Corinthians, 35 empates e 35 vitórias para o Vasco. O Vasco marcou 121 gols, o Corinthians marcou 180. 15 jogos foram em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. São 4 vitórias do Vasco, 5 vitórias do Corinthians e 6 empates. No Rio de Janeiro, o Vasco leva vantagem. São 22 vitórias cariocas, 11 empates, 19 vitórias do Corinthians. Desde 13 de outubro de 2010, o Vasco não vence a equipe paulista. De lá para cá foram 18 jogos, 11 vitórias do Corinthians, 7 empates e nenhuma vitória do Vasco. A arbitragem para amanhã vai ser de Caio Max Augusto Vieira, auxiliado pelo Jean Márcio dos Santos, na bandeira 1, na bandeira 2, Vinícius Melo de Lima e no VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Aliás, recebi uma mensagem de um assinante nosso pelo Instagram que disse que no clássico América de Natal e ABC esse ano no Campeonato Potiguar ele fez uma lambança, se enrolou, não deu um pênalti, teve invasão de campo, aí logo depois ele arrumou uma maneira de dar um pênalti que ele quis compensar, enfim, é enrolado esse árbitro, mas tomara que seja um jogo à vera, porque olha, jogo contra o Corinthians é sempre muito preocupante, ainda mais o Corinthians nessa fase. Mas não vamos falar de arbitragem, não. O Vasco precisa é jogar bola para vencer amanhã o Corinthians em São Januário. Deixa eu dar um recado direto aqui para você. Você já baixou o aplicativo da OneFootball? Não. Na palma da sua mão, de graça. Um aplicativo muito informativo. Olha, eu mesmo, durante o dia, recebo várias notificações de Vasco, de informações que me dão ideia para a gente buscar pauta para vir aqui à noite fazer o vídeo para você. Baixe o aplicativo da OneFootball. Na descrição desse vídeo, você tem ali o link, fácil, rápido, e olha, tá bonito. Tá legal. E você que gosta do futebol alemão, 0800, você vê o futebol alemão gratuitamente no novo aplicativo da OneFootball. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. O jogo de amanhã é um jogo cercado de grande expectativa. Para você ter uma ideia da repercussão da estreia de Ricardo Sapinto, o canal 11 de Portugal, que é o canal específico da Federação Portuguesa de Futebol, vai passar o jogo Vasco da Gama e Corinthians para Portugal, porque Ricardo Sapinto é considerado um dos treinadores mais promissores da nova geração portuguesa. Por isso, Portugal vai ver o jogo. Mesmo sendo 9h30 da noite, tem um fuso horário, vai ficar tarde, mas para quem gosta de futebol, e olha, tem um que vai falar conosco que disse:
para ver o Vasco, para ver o futebol e também, ele diz, para ver corridas de carro, ele não tem hora, que é Domingues. Você se lembra dele? Domingues jogou no Vasco, sim, jogou no Vasco alguns anos atrás, era um baixinho, foi o último português a jogar no Clube da Colina. Foi trazido pelo próprio José Luiz Moreira, que hoje trouxe também a comissão técnica portuguesa. E a gente fez questão de ouvir o Domingues, que é muito amigo do Ricardo Sapinto. Está muito feliz e disse: amanhã estou ligado, mesmo na madrugada, para ver o Vasco jogar contra o Corinthians. E a gente traz um depoimento muito interessante do Domingues. Primeiro ele falando sobre Ricardo Sapinto. Quem é Ricardo Sapinto? O que pode fazer Ricardo Sapinto pelo Vasco nesse momento tão complicado? Grande abraço, prazer novamente revê-lo e ouvi-lo também, querido Domingues. Olá, boa noite, é um prazer, Flávio. Falando um pouco do Sapinto, respondendo à pergunta que me fizeste, acho que ele é dos técnicos portugueses da nova geração mais bem preparados. Foi como jogador, pertenceu à elite do futebol europeu, um jogador com uma qualidade fantástica, com muito golo, com um espírito inabalável, que aliás é uma das marcas dele, a sua determinação, aliada a uma grande qualidade. No entanto, depois de acabar a sua carreira, licenciou-se em marketing de gestão de empresas, tirou um mestrado também, é grau-mestre em comunicação, em marketing de gestão desportiva, e fez os cursos todos, obviamente, de treinador, tendo já uma carreira muito bem conseguida, cheia de recordes já, apesar de não ter estado com grandes plantéis e equipas de elite, mas tem feito uns trabalhos fantásticos no Belenenses. Levou a primeira vez o Belenenses já à Liga Europa, a qualificação da Liga Europa, muito bem nas Ligas dos Campeões com o Sporting e na Liga Europa também. Foi considerado agora um excelente trabalho, agora quase que era campeão na Bélgica, excelente trabalho também na Grécia, na Polónia, agora com o Braga, neste último trabalho fantástico, foi o melhor treinador da fase de grupos da Liga Europa, conseguindo a melhor pontuação de uma equipa de sempre, com essas grandes equipas e monstros do futebol europeu, e é um treinador preparadíssimo, tem uma paixão pelo jogo, pelo treino, pela estratégia, pelo planeamento, é uma paixão por futebol imensa. Sou amigo pessoal dele, jogámos juntos, trabalhámos juntos também, eu a treinar ele o Sporting B quando ele estava também na equipa principal do Sporting. É realmente um caráter fortíssimo, tem um compromisso como ninguém, uma inteligência também muito grande, futebolística, e acho que pode aportar nesta situação que não vai ser fácil neste momento. Obviamente que o Vasco está numa situação que não é fácil, e quando se entra a meio já de uma época, sem preparar a equipa, é um trabalho que é complicado, mas obviamente quanto mais competências um treinador tem, melhor poderá, mediante as armas que ele tem ao seu dispor, a análise que ele vai fazer do plantel, obviamente que vai ser importante nestes primeiros tempos, o apoio de toda a gente também. Agora podemos esperar realmente mudanças na equipa do Vasco, em termos de atitude, em termos de intensidade, em termos de um futebol atacante, como eu disse, mediante as peças, não é? Vai ter que analisar bem e ver realmente a qualidade e o perfil dos jogadores que estão no Vasco. O trabalho não é fácil, mas com as competências do Sá, do Ricardo, acho que tem tudo para dar certo, e por experiência própria, é um clube que acarinha muito os portugueses, a torcida é fantástica, e a qualidade do Ricardo é inabalável, e pode ser aqui uma situação que a médio prazo, não a curto, porque é complicado, vai ter que trabalhar muito agora, a equilibrar a equipa, a organizar a equipa, ter muita intensidade, criar novas dinâmicas. A decorrer o campeonato é uma coisa que é complicado, mas o Ricardo tem realmente essa condição de com tanto conhecimento e com tanta experiência recente,
de poder, com as armas que tem, equilibrar a equipa, dar-lhe intensidade e fazer com que o Vasco volte às vitórias e consiga realmente estabilizar, que é o mais importante nesta primeira fase. Domingues agora recorda sua passagem pelo Vasco. Ele que jogou ao lado de Romário, de Alex Dias, mas teve poucas chances, até porque se lesionou muito. Flávio, a minha passagem pelo Vasco foi... lembro com muito carinho, obviamente com alguma mágoa e tristeza, porque eu, quando assinei pelo Vasco, pelas mãos dessa pessoa que, quando se fala do Vasco, para mim, quando eu penso do Vasco, tenho que pensar também no Zé Luís, que é um vascaíno fantástico e que está sempre lá. Aliás, por as mãos dele também, novamente, o Ricardo a poder dar o seu contributo também aqui ao Vasco, ser outro português nesse clube também, que tem raízes portuguesas. Tenho que pensar também nele, pela mão dele. Infelizmente eu vinha de uma operação muito complicada, ainda estava em fase de recuperação. No final dessa recuperação, quando cheguei ao Vasco, e as coisas correram dentro da normalidade. Entretanto, depois num treino levei uma pancada e fiz uma entorse no joelho da operação. Depois a recordação que tenho, quando pensava que já nem poderia jogar mais, um departamento médico fantástico, um carinho de todas as pessoas no Vasco, dos colegas também, dos companheiros. Alex Dias, lembro-me bem, do Romário também, essa referência fantástica do Vasco. Consegui ainda fazer alguns bons jogos, fazer alguns bons jogos, poucos, porque o meu contrato tinha a validade só de 6 meses, mas ainda me lembro de ter jogado aí no Morumbi contra o Palmeiras, assistir o Romário, jogar também em São Januário, contra o São Paulo, onde faço 2 assistências, ganhámos 3-1, contra o Goiânia, que a imprensa disse que eu tinha incorporado o Garrincha. São recordações fantásticas, mas sobretudo da nação vascaína, com pena minha de não poder ter dado ter jogado mais tempo, as coisas terem corrido um pouco melhor, mas com um carinho muito grande dessa torcida fantástica, a força jovem dessa nação vascaína. Não posso esquecer mais estar no Maracanã, num Vasco-Flamengo, ver metade do Maracanã cheio dessa torcida fantástica vascaína, e só posso desejar e lembrar-me de coisas boas em relação ao Vasco. Aliás, o meu clube no Rio de Janeiro passou a ser o Vasco da Gama para sempre, e agora ainda melhor, porque terei um grande amigo pessoal e com quem eu admiro muito a nível profissional também, e a torcer pelo Vasco de uma forma fervorosa, e seguindo o Vasco também. Quem sabe um dia mais tarde não poderemos voltar a unir forças. E para concluir, ele fala sobre o torcedor do Vasco. Uma mensagem à torcida cruzmaltina, que ele tem certeza que, independente do momento, não é preciso pedir que ela apoie. Ela sempre vai apoiar. Em relação à mensagem de todos os torcedores do Vasco que apoiem a equipe, não é preciso pedir, porque são adeptos fervorosos e incondicionais ao Vasco, que acreditem que têm neste momento no comando da vossa tão querida equipa um grande treinador com um conhecimento enorme, com uma determinação fantástica, e que tudo fará para levar essa nau vascaína a bom porto, a navegar por bons ventos, com qualidade, com o futebol atrativo, que obviamente que vai levar o seu tempo a esse período de adaptação, mas que acreditem, porque vai valer a pena. Um grande abraço a toda essa nação vascaína. E daqui a pouco vamos falar sobre a questão dos reforços, vamos falar sobre a situação de Martim Benítez e muito mais, porque também foi um dia de apreensão em função dos salários atrasados. Sobre a questão envolvendo reforços, eu trago algumas notícias nesse bloco para você, torcedor cruzmaltino. Em relação a Antônio Valência, a situação não é fácil, é difícil. O staff de Valência realmente parece que não está muito afim de ter o jogador aqui no Brasil. Não está muito propenso a aceitar a proposta do Vasco. Não
é o caminho mais certo a vinda dele para o Brasil. Foi o que eu pude ouvir de pessoas hoje relacionadas ao negócio. Realmente, dificilmente o Valência deve fechar, a não ser que aconteça uma grande reviravolta. Em relação a Latif Blessing, é uma situação também muito difícil. Como eu disse, inclusive, ontem de manhã no Bom Dia Gigante, não dá para esperar um jogador que jogou apenas nos Estados Unidos durante 4 anos, de 23 anos, ganês, vir para o Brasil se adaptar com o Vasco tendo problemas de tempo. É um ótimo jogador, é um jogador que poderia ajudar, mas numa outra ocasião não dá para esperar mais. Volto a dizer, a não ser que aconteça um fato novo nessa semana, dificilmente o Latif Blessing vai vir jogar aqui na Colina. Outro jogador, Patrick, jogador do Grêmio, jogador de 21 anos, está parado mesmo. Depende do treinador Ricardo Sapinto. E por quê? Porque há jogadores na base. E há jogadores num elenco muito inchado, como o do Vasco, com 32 jogadores de linha e 3 goleiros. Precisa, obviamente, saber se tem alguém que possa fazer a mesma função do Patrick. Se for fazer, não adianta trazer. Então, nesse momento, está estancada a situação do Patrick. Sobre Toco Felipe, jogador que nós falamos muito no Bom Dia Gigante hoje, na matéria feita pelo companheiro Emerson Rocha, trazendo o último treinador dele no Louletano, lá de Portugal, uma ótima referência e foi até um bom depoimento. Esse jogador de Angola, ele já está no Vasco, já está treinando, já começa a fazer os treinamentos. Eu hoje perguntei ao André Araújo, o homem que faz as inscrições no Vasco, e ele me disse, não, ainda não está regularizado. Tem até o dia 9 de novembro pela janela. Se ele for utilizado no time principal do Vasco, e ele vai ser testado nesse período, até dia 9 dá para fazer. Mas há um probleminha na documentação em relação à Federação Angolana, o que pode já atrasar. Mas não há tanta pressa assim. Até o dia 9 de novembro tem bastante tempo para regularizar esse jogador. Então, Toco Felipe vai ser observado. Se for um jogador realmente, como disse o treinador dele hoje pela manhã, com toda aquela vontade, aquela volúpia, a coisa pode andar e de repente o Vasco pode tê-lo no elenco principal. Se não for isso tudo, o Vasco, a princípio, vai mantê-lo ali, vai tentar dar um pouco mais de gás ao menino. Ele está emprestado ao Vasco até o ano que vem, apenas por um acordo em relação à Academia Angolana de Futebol, que faz trabalhos com atletas e trouxe um para o Fluminense, trouxe agora o Toco Felipe para o Vasco da Gama. É sem custo nenhum, absolutamente nada. Então o Vasco vai tê-lo aqui, de repente, para aprimorá-lo. O que pode acontecer é isso. Vai que o menino arrebenta nesses treinos aí nas próximas semanas. Aí o Vasco dá entrada na sua documentação. O que eu posso dizer claramente é o seguinte, há uma preocupação enorme. O Vasco está muito sem dinheiro, gente. Muito sem dinheiro, essa preocupação é enorme. Esses jogadores, como por exemplo Valência, são atletas que sabem, que conhecem a situação do Vasco. Quero um exemplo? Questão dos salários. Passou-se mais um dia e hoje o Vasco completa 2 meses de salários atrasados com os seus jogadores. Voltou aquilo que ninguém estava esperando no mês de agosto. E 2 parcelas do acordo fechado em 12. E 3 meses com os seus funcionários. Tudo isso é divulgado, é difundido, e os atletas se falam, os atletas se conversam, um liga para o outro, e aí, como é que tá aí? Olha, tá brabo, não tá se pagando. Por isso, hoje, para contratar, tá complicado, tá muito difícil. E quero uma outra situação, porque os salários não foram pagos. Uma outra situação que pode se complicar? Sim, a de Martim Benítez. O empresário do jogador, Adrian Castellano, está em comunicado, falando muito pouco. O Adrian Castellano deve viajar na quinta-feira, até porque o Gil foi regularizado, ele vai ficar no Rio de Janeiro amanhã para ver o jogo. Quinta, ele viaja com uma proposta do Vasco. Mas já senti que é uma proposta apenas de possibilidades e muita criatividade, porque não há dinheiro, não há oferta nesse momento de qualquer imposição financeira para comprar Benítez. O jogador quer ficar, o jogador já avisou que não volta para o Independente, mas o Independente quer dinheiro. Tem propostas do mundo árabe. Aliás, saiu hoje até uma notícia de que um clube árabe já teria feito uma proposta Independente, já teria pago. Ninguém confirmou isso, porque Martim Benítez, inclusive, tem contrato com o Vasco até 31 de dezembro. Até 31 de dezembro, ele tem que cumprir esse compromisso. O Vasco pode até dizer, olha, não vou comprá-lo, mas até 31 de dezembro ele fica por aqui. Então, essa possibilidade dele sair agora, muito difícil. Tentei, volto a dizer, com Adrian Castellano, com o presidente Campelo, com o diretor executivo Mário André Mazzuco, com algum tipo de repercussão, mas ninguém passou absolutamente nada. A informação desse momento é realmente essa. Castellano viaja quinta-feira para Buenos Aires. Vai levar a proposta do Vasco para o Independente, mas olha, é que nem aquela namorada que você quer muito.
e às vezes você não tem muita bala. Tem que ter uma lábia, vai ter que ter uma resenha para convencer os argentinos, que eu não sei não. Vamos esperar. Tudo pode acontecer. De repente aquele sal grosso lá do início do vídeo pode estar ajudando. Já participou da promoção da 1xBet da primeira vez para ganhar a camisa? Não ganhou ou não participou? E olha, final, mais ou menos ali meados, final de novembro, a gente vai fazer um novo sorteio. É muito simples. Você vai aqui no primeiro comentário, tem lá o link da 1xBet. Você clica, você faz o seu cadastro, faz um depósito de R$25. Printa, manda pra gente, vascaínosatencão@gmail.com, e você vai concorrer a prêmios oficiais do Vasco da Gama. Camisas oficiais, camisas de concentração, camisas de treino. A gente faz o sorteio aqui ao vivo para você poder receber. É um prazer ter a 1xBet como nossa parceira nessa promoção. E é um prazer também poder presentear você. Tá esperando quem? Venha para ganhar seus prêmios aqui na 1xBet. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. E vai nascer a criança! Sexta-feira, o grupo profissional do Vasco estará no CT, no nosso CT, o CT do Almirante. E você vai ver aí com exclusividade imagens do gramado e também da estrutura do CT, imagens que nós coletamos hoje. Você vai começar a ver pela estrutura. Você está vendo aí fotos do refeitório, onde os jogadores vão fazer a sua alimentação, tomar o café, almoçar. O refeitório está ali para que os jogadores possam usufruir. Você está vendo agora a academia, fotos da academia, ainda faltando chegar alguns aparelhos que estão vindo de São Januário, mas chegarão tranquilamente para sexta-feira. Agora, fotos da estrutura externa, dos muros, dos portões, também uma foto entre os módulos. Vamos ver as fotos aí, vai passando as fotos aí, porque o torcedor do Vasco precisa conhecer o seu CT. E agora vamos às fotos do gramado. Olha, tá um tapete, tá um tapete. A gente vai ver fotos e no final vamos ver um vídeo. Solta aí as fotos e deixa rolar. E os vídeos a gente vê no final com o gramado do CT, que vai receber os jogadores do Vasco na próxima sexta-feira. Bonito, hein? Tá verdinho, tá realmente legal para receber os atletas. Tomara que também o astral possa mudar. Quem sabe uma vitória sobre o Corinthians, pagando os salários, vindo para o CT, saindo do murmurinho de São Januário com a eleição. Talvez esse time possa engrenar. Sexta-feira, o Vasco voltando ao CT do Almirante. E para a gente concluir esse Avenil de hoje, algumas informações e já os abraços. O Sub-20 do Vasco jogou com o Sub-17, com a equipe Sub-17 representando na Taça Rio e perdeu feio para o Volta Redonda por 4-1. Já havia perdido para o Resende na abertura da Taça Rio sábado por 3-2, perdeu para o Volta Redonda agora por 4-1. Volto a dizer, com o time Sub-17, mas ganhou o primeiro turno invicto e já tomou 2 lambadas. O próximo jogo no final da semana contra o Fluminense também lá no Arte Sul. Rodrigo Gaia, lateral esquerdo, jogador da base do Vasco. Hoje eu pude conferir enquanto estava ali atrás do bid para inscrição do Cologil e também do Ricardo Sapinto e vi Rodrigo Gaia ali. Ele tinha contrato até o dia 31 de dezembro de 2020, teve o seu contrato estendido, ninguém soube dar a informação ainda até quando, com um aumento de salário. Rodrigo Gaia, que é um jogador que vai fazer 20 anos no meio do ano que vem. E parece que agrada, porque se renova é porque o Departamento de Futebol Profissional está a fim de permanecer com esse jogador. Então Rodrigo Gaia vai ficar no Vasco da Gama. Muita gente perguntando sobre Breno. Você viu aí no início do vídeo o Ricardo Sapinto cumprimentando o Breno, também a situação do Ramon e a situação do Alexandre Melo. O Alexandre Melo está lesionado, voltando de lesão, ficou muito tempo parado, tem contrato até o dia 31 de dezembro. É um jogador que não está com muito prestígio dentro do clube, até em função de uma possibilidade de ir para Portugal, mais uma vez, jogada de empresários querendo forçar uma barra e acabam prejudicando o menino. Ficou aquela rusga, ele ficou no último lugar da fila, mas está voltando aos poucos e vai ter que mostrar serviço talvez para o novo treinador, mas como disse, tem até o contrato encerrando no final do ano e talvez não fique. Ramon não, Ramon dificilmente vai ficar no Vasco da Gama. Aliás, eu fiz o levantamento dos jogadores que estão com o contrato encerrando no final do ano. Ramon é um deles. E Breno, que está ali
participando dos treinamentos, mas não há uma confiança grande de que o Breno possa voltar em altíssimo nível, aguentar um jogo importante. Mas é um jogador que, de repente, com um treinador estrangeiro, com um treinador de fora, alguém possa dar um olhar com mais cuidado para ele, mas particularmente também acho muito difícil. Ramon, contrato terminando. Igor Catatal, 31/12. Rafael França, lateral direito da base, também terminando. Guilherme Costa, o meia, também terminando. O próprio Alexandre Melo. Bruno Cozendei. Felipe Bastos também está com contrato se encerrando. Guilherme Parede também com contrato se encerrando. Marcelo Alves, zagueiro. Martim Benite e Ribamar. Todos esses jogadores com contrato até o final do ano de 2020. É hora de mostrar serviço para o Mister. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Você que quer dar segurança ao seu apartamento, à sua casa, e você síndico, ao seu prédio, procure o Cristiano. Os telefones aqui embaixo, o e-mail para você mandar a sua proposta e também o site para você ver as promoções. Tem promoções imperdíveis lá com preços melhores, formas de pagamento. Procure o Cristiano. A CG Segurança Eletrônica faz bom negócio para você. O Cristiano é extremamente profissional. Deixa eu mandar um abraço para o Ronaldo Farias, lá de Campina Grande. Grande abraço, Ronaldo. Muito obrigado pela sua mensagem. Que bom que a gente consegue preencher o seu espaço. Realmente, a mídia não dá muito espaço para o Vasco, mas a gente está aqui para tentar, de alguma maneira, também preencher esse espaço para vocês. E a galera que está crescendo no nosso grupo do Telegram, José Luiz Lisandro, ao Júlio César Santos, ao Matheus Avelino e ao Bruno Veloso. Todos vocês abraçados, a gente sempre batendo papo, eu, Emerson Rocha, a rapaziada sempre batendo papo com vocês que estão ligados no nosso grupo de Telegram. Amanhã tem o Bom Dia Gigante, o BDG com o nosso JP Escofano. E à noite, a partir de 20h45, a gente vai começar o nosso pré-jogo para essa verdadeira decisão. Que agonia, gente. Eu não queria estar nessa situação de novo. Tá aí o Vasco a 2 pontos da zona do rebaixamento. Há 2 meses atrás estávamos felizes com a liderança. E agora precisando vencer o desesperado Corinthians para a gente poder se afastar e começar de repente a trilhar. Mas Ricardo Sapito vai trazer bons fluidos. Que o Sal Grosso lá do início possa nos iluminar e o Vasco possa conseguir um bom futebol. Porque além do Sal Grosso, trabalho, esforço, tenacidade e muita vontade de vencer nunca ficaram atrás daquilo que é mais importante na vida. É isso aí. Desistir jamais. E o Vasco é para quem acredita. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!